Olá, boa noite. Hoje iniciamos o nosso devocional, a nossa leitura da Palavra do Senhor. Hoje caminhamos para o nosso sétimo dia. Hoje completamos uma semana de leitura da Bíblia. Hoje faremos também a leitura de Gênesis, capítulo 24 e capítulo 25. Então vamos orar apresentando esse projeto ao Senhor, pedindo para que Ele nos dê discernimento, abra nosso entendimento e fale conosco nessa noite. Amém? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor. Quero te apresentar este projeto, quero te apresentar este trabalho, quero consagrá-lo em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa nos dar discernimento, venha falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Venha também nos ensinar, Senhor, à luz da Tua palavra. Que possamos estar atentos e meditar na Tua palavra. Nos capacita, Senhor, abre nosso entendimento para que possamos aprender e aplicá-lo no nosso dia a dia. A Tua palavra ela é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E assim que eu te oro e te apresento este momento diante de Ti. Assim eu te oro, te agradeço, de agora e para sempre. Amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo 24 ao 25. Vamos lá. Isaac e Rebeca. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, meu filho. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Então, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e me prometeu sob juramento que daria essa terra à minha descendência, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre deste juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e também aquilo que o seu senhor tinha de melhor e partiu para Aran-Naraim, indo em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia êxito e se bondoso com meu senhor Abraão. E ser bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos seus camelos, seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, que trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu.
Depois que lhe deu de beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os seus camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o senhor tinha ou não feito a sua missão de ser bem-sucedida. Importante. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de uma beca, isto é, cerca de 5 gramas, para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 ciclos. Então perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naó. E ela lhe respondeu. Depois acrescentou: Temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhes o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor, porque ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram a palha e a forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: Fale. Então ele disse: Sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo: Você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu: O Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará sua missão ser bem-sucedida, para que você traga ao meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão da qual estou seja bem-sucedida. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, e ela me disser: Bebe também, darei água aos teus camelos, seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Eu nem havia terminado de orar no meu coração quando surgiu Rebeca, com um cântaro sobre o ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei água aos seus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. E eu lhe perguntei: De quem você é filha? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços, e curvei-me em direção ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão.
que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, digam-me se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Então ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: Deixem a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Ele, porém, disse: Não me detenham. O Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Envie bem-sucedida. Envie-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo: Que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste a cidade dos inimigos. Então Rebeca e as suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca. Isaac tinha vindo de Beer-lahai, pois habitava em Neguebe. Certa tarde, Isaac saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe. Tornou-a sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. A morte de Abraão. Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quétura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã, e os descendentes de Dedã foram os Assuritas, e os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quétura. Abraão deu tudo quanto possuía a Isaque para os filhos das suas concubinas. No entanto, deu presentes e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Os seus filhos, Isaque e Ismael, sepultaram-no na caverna de Maquipela, perto de Moré, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, campo que Abraão comprara dos hititas. Foi ali que Abraão e Sara, a sua mulher, foram sepultados. Após a morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque morava perto de Beer-lahai. Os filhos de Ismael. Este é o registro dos descendentes de Ismael, o filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nabaiote, o primogênito de Ismael, Quedar, Abel, Adibel,
Mibição, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedma. Estes foram os 12 filhos de Ismael, governantes das suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam o nome deles. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Os seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Ávila a sul, próximo à fronteira com o Egito, na direção a quem vai para o sul. Ali viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esaú e Jacó. Este é o registro de descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e a irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações estão no seu ventre. Desde as tuas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as casas que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um estofado, Esaú chegou faminto voltado do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso, Esaú foi chamado de Edom. Edom significa vermelho. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. E assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Então vamos lá. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui um servo de Abraão, ele foi em busca de uma esposa. Foi em busca de uma esposa para Isaque. Esse servo de Abraão, ele pede para que o Senhor lhe dê um sinal. Ele faz meio que uma prova com Deus. Olha, Senhor, a esposa que for determinada para Isaque, ela vai servir água não só para mim, mas para todos os meus camelos. Sinal: dar água seus camelos. Nesse momento aparece Rebeca. Rebeca aparece e confirma o sinal. Então, Rebeca, esse homem, então, ele descobre que Rebeca, a jovem fazia parte da descendência de
Abraão, ou seja, era do mesmo povo. E esse servo de Abraão descobriu que Rebeca era filha do irmão de Abraão. Ou seja, ela tinha um parentesco com Abraão, era do mesmo povo. E esse foi um dos requisitos que Abraão pediu. Abraão pediu fosse que ela fosse do mesmo parentesco. E deixa eu ver. Enfim, logo no final a gente vê que então Rebeca ela se encontra com Isaac, ela então é levada, a família dela dá a bênção a Rebeca e então ela é levada para Isaac e lá eles se casam. Isaac conhece Rebeca como esposa. Depois vemos a morte de Abraão, na qual ele é sepultado. Tô com Sara. Ah, mas antes tem um detalhe importante. Depois que Sara morreu, Abraão ele casou-se novamente com Quétura, da qual deu a ele mais alguns filhos. Vou colocar aqui, Abraão casa-se novamente. A quem lhe dá mais filhos. É, Depois vemos a descendência de Ismael, filho de Agar, e também a descendência de Isaac. A descendência de Isaac, ela era a descendência escolhida. E a partir de Isaac nasce Esaú e Jacó. Eles eram irmãos gêmeos. Gêmeos. E a gente vê aqui uma briga pela, é, pela primogenitura. Quando Rebeca descobriu que estava grávida, ela era estéril. Isaac ora por ela, pede para que o Senhor dê filhos a eles. O Senhor concede isso, mas quando Rebeca estava grávida, ela sentia que eles estavam em luta dentro do seu ventre. E ela foi questionar a Deus o que estava acontecendo, e o Senhor dizia a ela que dentro dela estava gerando duas nações. E a nação mais velha servirá ao mais novo. E é isso que acontece. A gente vê que Esaú, Esaú, o mais velho, ele vende Tura ao seu irmão Jacó, o mais novo. A gente vê que Esaú ele vende a sua primogenitura ao seu irmão Jacó, o mais novo. E a gente vai ver mais pra frente o impacto dele ter vendido a sua primogenitura. Então, para concluir esse capítulo, o que a gente pode tirar como aprendizado e o que a gente pode nos orientar para se aprofundar mais? A gente pode meditar na passagem da escolha da esposa para Isaac, a qual o servo ele pediu a confirmação ao Senhor, o Senhor ele deu estratégia e o Senhor ele também confirmou quem era a escolhida.
de Isaac, a mulher a qual o Senhor abençoou para que formasse com Isaac uma grande nação. E a gente vê que Rebeca, ela tinha um coração solícito, um coração bondoso, um coração generoso, na qual ela ofereceu água não só ao servo de Jacó, não, Jacó não, ao servo de Abraão, mas também aos seus camelos. E depois a gente vê aqui outro ponto importante, é essa, essa relação de Esaú e Jacó, a qual Esaú ele trocou a sua primogenitura, a sua bênção, por um prato de lentilhas. Ele desprezou a sua primogenitura. E a gente pode meditar mais nisso, se aprofundar. Enfim, gente, é isso. Um beijão pra você, um bom descanso. Aproveite esse final de semana, amanhã já é segunda-feira. Estaremos juntos novamente, lendo e meditando na palavra do Senhor. Um beijão e tchau, tchau.